Bem-vindos ao podcast Crer para Viver, mais um episódio. Esse é o episódio de número 81, continuando com o tema Soberania Divina na História e na Antropologia da Vontade Livre. Essa é a parte 5 desse aprofundamento, né, do tema que a gente começou há vários episódios atrás. Começo pedindo para você ajudar a gente a levar essas reflexões adiante. Isso aqui é um podcast sobre vida cristã, mas é um podcast que trata da fé cristã apontando para a vida nossa do cotidiano e para as questões que são cruciais para essa vida, né? Então a gente está falando para pessoas que sofrem, para pessoas que têm medo, para pessoas que querem olhar a vida na perspectiva da fé sem negar a realidade. E a gente entende que essas questões não podem ser tratadas, né, de forma simplista e nem romantizada. Então a gente tenta ir fundo nessas questões, mas a gente não quer filosofar sobre elas. A gente quer chamar o olhar para a realidade, né? Então, por isso que eu estou dizendo, esse é um podcast de vida cristã. Né? Como é que se vive na perspectiva da fé? E a gente não pode ter medo de abordar os temas quando a gente está fazendo isso. Bem, dito isso, peço para você curtir, compartilhar, comentar com as pessoas, divulgar, recomendar no corpo a corpo, né? Conversando com as pessoas, com os amigos, com os conhecidos, com as pessoas da mesma igreja, comunidade de fé, para a família, para as pessoas que você conhece, porque a nossa premissa básica é: o que a gente faz só faz sentido se tiver uma base que é o evangelho. Ele é poder de Deus para produzir vida, para produzir cura. Bem, eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, eu tenho um doutorado em psicologia pela UNB e eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Eu também sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. O professor Cláudio Ivan de Oliveira, ele também é psicólogo, ele é doutor em psicologia, ele tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade e tem uma formação em teoria social. O professor Cláudio, ele é professor de psicologia da PUC de Goiás já há bastante tempo, e ele tem trabalhado com história e epistemologia da psicologia e também com sociedade e subjetividade no mundo contemporâneo, que é uma das disciplinas importantes que ele ministra lá, né? Resumindo essas duas disciplinas, mas ele vem trabalhando com psicologia na PUC de Goiás em várias disciplinas há bastante tempo. O professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, ele é sociólogo e ele é teólogo. Ele é doutor em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele é doutor em teologia e hermenêutica bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Então vamos retomar, né? A gente sempre apresenta aqui a nossa formação, mas eu quero, e eventualmente a gente lembra isso, né? Destacar que tudo isso só faz sentido se colocado aqui a serviço de um ideal que move a gente aqui, de uma missão que a gente traz para cá, né? Então, no último episódio, a gente continuou trabalhando esses temas, né? A providência, soberania de Deus, a liberdade humana, como é que a gente pensa o sofrimento na perspectiva da fé. Será que Deus pode ser entendido como alguém, um pai, que deveria poupar a gente do sofrimento? Ou será que não? Vejam os episódios anteriores, vocês vão ter uma boa ideia de como a gente está encarando isso. Então, se Deus não poupa a gente do sofrimento, isso significa que a gente tem que ter medo do futuro? É o contrário disso. Então, essas questões foram longamente abordadas, né, reiteradamente abordadas, e foram abordadas de uma maneira que eu considero muito esclarecedoras. Volte, dê uma olhada. Eu entendo que são episódios que merecem, para uma boa compreensão, serem ouvidos ou vistos mais de uma vez, né? Alguns episódios, às vezes, eu já vi uma, duas, três vezes e ainda estou captando coisas novas. Então vamos para frente. O professor Anderson terminou o último episódio com a promessa de que ele aprofundaria um pouco mais, tornaria algumas questões mais claras a partir desse episódio agora. Então vamos lá, professor. Eu me lembro que quando eu fui submetido
Há um momento muito trágico na minha história, quando eu perdi minha filha. Eu tive uma dificuldade imensa de entender essa correlação Deus e realização humana. Um Deus soberano e realização humana. Ou Deus é liberdade humana, né? Essa é a dificuldade que me parece ser experimentada por vários que já passaram, várias pessoas que já passaram pela mesma, ou por experiências semelhantes, né? Porque nós desenvolvemos a nossa compreensão sobre a relação Deus e história a partir de uma percepção que é muito mais fruto de um impacto da experiência que diz muito mais sobre a nossa incapacidade de oferecer mais existência às perguntas que são potencialmente fragilizadoras, né? E que traz sempre muito mais um horizonte mais dramatizador, dramaticista, né? Do que a gente pode pensar normalmente, né? Porque a vida na igreja é uma vida que traz uma certa comodidade. Algumas crenças são oferecidas, são ofertadas, né? Pela pregação de pastores e que trazem uma certa indisposição, né, com relação a esse agir soberano de Deus. O que é isso? No que eu concordo e no que eu posso dizer que é possível aceitar ou não da relação de Deus na história ou na experiência humana. Então, eu quero começar nossa reflexão agora com um texto que é bastante provocativo. Texto de Paulo, que diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vou repetir novamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu queria deixar que o professor Timóteo e o professor Cláudio comentassem um pouquinho deles, a percepção hermenêutica que eles têm desse texto. Não precisa ser nada profundo não, pastor. Professor. Viu? Eu vou deixar com o professor Cláudio essa. Eu vou deixar com o professor Cláudio essa. Entendo que existe aí uma convergência de toda a criação como objeto da obra redentora de Deus. Então, todas as coisas criadas existem nele e são objeto da ação redentora, reconciliadora de Deus na história. Teria alguma. Eu posso interpretar isso, me lembrando daqueles conceitos que talvez apareçam no Apocalipse, né? Também, de Alfa e Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A origem e também o fim. Nós temos uma expressão grega aqui,
ex autu. Então nós temos oti ex autu. No grego e no português seria porque dele, ou porque de ele. Porque dele. Aqui se diz que não há relação que escape desse controle. O controle é um conceito associado à soberania. O controle é a capacidade de preencher lacunas, déficits que fazem parte do universo criado por Deus, parte desse universo criado por Deus e que foi ferido de morte e que nele foi deixado sinais de uma queda, de uma decadência. Então, quando nós falamos de déficit ontológico, é um conceito que deve ser compreendido por causa da queda e, ao mesmo tempo, é um conceito que ajuda a gente no que diz respeito a uma antropologia do caminhar escatológico. Deus não precisaria interferir se a criação dele não tivesse necessidade. A necessidade, ela nasce. A necessidade é um marco que inaugura essa nova antropologia do limite. Lembra daquela pedagogia do erro? Então, o déficit é esse marco que inaugura essa antropologia do limite que decorre da queda. Então, a queda produz o limite, portanto, nós não conseguimos realizar tudo o que precisamos. E a soberania, portanto, a soberania e a providência, elas entram em cena, mesmo sendo compreendidas como interferência, mas elas entram em cena quando há um reclame, quando há uma reivindicação, quando é preciso preencher uma lacuna. O apelo, portanto, é um apelo psicológico. Por isso que eu digo que o principal interlocutor de Deus na Bíblia é a psicologia humana. Porque não faria absolutamente nenhum sentido falar de interferência de Deus se não houvesse déficit ontológico, definindo o que significa essa incompetência da psicologia humana em realizar uma trajetória de vida. Então, quando nós chegamos ao limite, então, nesse limite que é insuperável, que é intransponível, a gente tem a experiência do patos. O patos reverbera o grito de um limite que nasce e que é apontado a partir dessa condição deficitária, homem e experiência humana. Eu não consigo realizar tudo. E aí nascem os déficits, que justifica a ação, que ressignifica, que interfere, a ação da providência. Alguém poderia dizer, mas e onde é que fica a liberdade? Mas isso aí, Deus não estaria tolhendo a liberdade à medida que interferisse? Bem, primeira coisa, a liberdade é um conceito para se pensar ponderativamente o espectro da realidade humana compreendido em termos morais. Portanto, a liberdade é para viver, é para pensar eticamente a vida e realizar escolhas a partir de uma análise das possibilidades. E liberdade tem a ver com isso.
Mas o problema é que a relação entre Deus e sua criação é uma relação de afeto. Preste atenção. A relação de Deus com a humanidade é uma relação de afeto. Porque Deus amou. O que é o ágape? O ágape é a consciência da situação do outro. O bom samaritano. Como é que nós definimos o bom samaritano em termos éticos? É aquele sujeito aquela pessoa que viu o problema, viu a necessidade do outro e se orientou para supri-la. Então, quando fala que Deus amou o mundo, significa que Deus compreende, sabe exatamente por que ele precisa interagir afetivamente com o mundo, agapicamente com o mundo. E não há outra forma de interagir com o mundo que não seja agapicamente, pelo viés, pelo meio do agápico. Então, o agápico define a natureza intrínseca da identidade moral de Deus. Deus é o Soter, por excelência. Ele é o Salvador, é aquele que ouve o apelo. Quando Jesus, capítulo 9 de Mateus, olha para uma multidão que caminha como se fossem perdidos, como se estivessem desamparados na vida, diz o escritor, diz o redator, né? Aquele que redigiu, de que ele sentiu compaixão daquela multidão, como um pastor sente das suas próprias ovelhas, quando se sentem desamparadas. Veja bem, o olhar soberano de Deus para a criação é o olhar de quem percebe a criação, sente a criação do ponto de vista afetivo. Se isso é um componente que determina a natureza dessa relação, dessa política relacional estabelecida entre a providência e a necessidade da criação humana, as necessidades, então significa que nesse ponto eu não escolho parar de sofrer, porque não há possibilidade de viver sem sofrer. Não é uma escolha que se faz. Eu posso dizer, usa a minha liberdade para viver sem sofrimento. Como é que faz isso? Nesse sentido, então tem que haver uma interferência. Nesse aspecto, eu diria, nessa perspectiva fotográfica da experiência humana, da contingência humana, a minha liberdade se torna inoperacional. Ela se torna cega, disfuncional, incapacitada. E a providência de Deus vem para suprir. Aí, nesse caso, eu discordo do Chiric. Nesse caso, ela tem que ser interferência. Ela tem que alterar um padrão que foi normatizado. O Tillich considera que ele nunca interfere em aspecto algum. Sim, meio que teologia do processo aí, né? Deus vai vendo o sinal entrando, arrebentando com tudo e fica quieto. Mas para aí, o que significa morte com sentido vicário e ressurreição do corpo? Senão, uma interferência. Ele que considera que ele nunca interfere em aspecto algum. Sim, meio que teologia do processo aí, né? Deus vai vendo o sinal entrando, arrebentando com tudo e fica quieto. Mas para aí, o que significa morte com sentido vicário e ressurreição do corpo? Senão, uma interferência direta de Deus na história
vista como um processo escatológico. Se não há nunca nenhuma interferência, como é que a justiça se afirma, se estabelece? Como é que se reequilibra a balança quando está fora do nosso alcance? A interferência da providência significa estabelecer presença, onde a ausência da liberdade se torna notória. A ausência constitutiva, onde a liberdade não pode atuar, porque ele escapa à competência. Então, nenhum homem pode escolher uma vida sem sofrimento. Não tem como fazer essa escolha. Não tem. Então, não são as escolhas, não é a forma de viver que descortina um cenário de vida sem sofrimento. Não. É a afirmação ontológica de um déficit que é ontológico. Um déficit é ontológico. Faz parte. Ele é constitutivo da forma de viver. O Heidegger dizia, quem sou eu? Eu sou eu mesmo e meus sofrimentos. O que é a vida humana? O que é a minha vida? Eu e meus sofrimentos. Não tem como dissociar a minha vida dos sofrimentos. Não tem como tirar os sofrimentos da minha contingência, a minha vida, o meu processo de vida. Então, se eu não posso me isentar ou me eximir do sofrimento, que é constitutivo do meu próprio processo de viver, ou modo de viver, ou estado de viver, já que eu não posso, então a presença da interferência é necessária, é inevitável. A presença da interferência, o espaço para que a interferência ocorra como fato. E aí eu discordo do Tillich. E aí eu evoco o sentido da oração. A oração, ela aponta sempre para os déficits. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha aí, olha a presença do déficit. O pão nosso de cada dia dai-nos. Porque o pão não cai todo dia para todos. Para alguns cai, para outros não. Tem muitos que não vão morrer de fome, mas tem muitos que estão morrendo de fome. Se o pão fizesse parte de um direito fundamental, o acesso ao pão, ao alimento, não teria ninguém morrendo de fome. Então, aí tem que haver interferência. Aí faz sentido a gente, enquanto come, fazer uma oração de gratidão, de gratificação a Deus pelo pão que está na mesa. O judeu faz isso muito. Ele está comendo um pão com a sopa de água e está agradecendo a Deus por aquele alimento. Porque a existência dele depende daquele alimento. A ausência daquele alimento torna a morte uma possibilidade de ser na própria contingência, na própria vida. Então, nesse caso, a gente pensa a soberania, ou melhor, a providência, a ação da providência, como uma ação reparadora, uma ação que comunica artigos de suprimento para revelar que Deus, como aquele que provê, é sobretudo a Deus que está presente aonde a condição humana aponta para uma situação de insuperabilidade, uma situação de déficit insuperável. Não há como eu alterar, nem com uma estratégia política,
nem com um raciocínio muito elevado. Não há como superar, porque é uma situação que caracteriza a humanidade em sua constituição natural, pensada a partir de uma queda, de uma depressão. A queda é uma depressão, é uma situação de depressão. Então, a queda revela que a humanidade agora vive em depressão. Ela é pró-depressiva, a existência humana. Portanto, ela é pró-depressiva e, portanto, ela é deficitária. Então, por que ela é pró-depressiva? Porque ela se tornou deficitária. Nós vamos o tempo todo estar lidando com limites. E se não houver interferência, esses limites poderão representar a ausência da vida na presença humana, na forma do homem viver. Professor, o senhor está dizendo, voltando ao podcast sobre o Natal, o senhor está dizendo que com a queda houve a desfuncionalização da liberdade e que, portanto, era necessário uma interferência ao podcast sobre o Natal. O senhor está dizendo que com a queda houve a desfuncionalização da liberdade e que, portanto, era necessário uma interferência para a refuncionalização da liberdade. É isso aí, é isso aí. Então, meio que quando a gente pensa a relação da vontade humana, né? Eu quero pão. E eu tenho necessidade de comer pão. Eu não tenho necessidade de me alimentar de pedra. Portanto, essa relação de falta de sintonia entre a providência e a minha condição, situação vivida, revela que, se levado nessas condições, se levado a essa compreensão, se há uma desconexão entre a percepção minha de Deus em relação à minha própria dificuldade e condição deficitária, então a existência de Deus entra como uma lacuna. Ela deixa de ter sentido. Por quê? Porque ela se tornou omissa. Quando eu mais precisei, ela se tornou ausente. Onde está? Por que me abandonaste? É exatamente esse o sentido da expressão Deus meu, por que me abandonaste? Eu quero enxergar, eu não estou enxergando Deus. Onde é que está Deus aqui? A outra forma de expressar onde é que está Deus aqui é perguntando por que me abandonaste? Eu não estou vendo aqui, cadê? Eu vejo a ausência de presença. Quando deveria haver a ausência de ausência. Esse é um problema da psicologia humana. É tentar estabelecer, evocar uma resposta em situações críticas que seja capaz de silenciar esse potencial, eu diria, esse potencial deístico que nasce da situação em direção à psicologia humana, em direção destrutiva à psicologia humana. A fé humana. Se a providência não produz resposta, essa atuação, esse atributo da psicologia humana, que é a fé, é uma forma de conhecimento absolutamente atípica, é um conhecimento que me dá condições de enxergar o que não está em evidência para todos. Então, veja bem, quando a ausência de Deus se estabelece nesse momento, ela não toca no meu corpo, ela não mata no meu corpo, ela mata a minha fé. Se mata a minha fé, ela compromete algo muito mais grave do que a própria existência humana.
Então, nesse caso, a gente tem que relativizar a afirmação que a providência não é interferência. Não é interferência quando o que está em jogo não é a fé. A fé é uma faculdade da psicologia humana. Ela não cai como um paraquedas e entra na consciência humana. Não. Ela é um atributo que está dormente. Em algum momento, uma situação potencial nasce e ela desperta. A fé está sempre relacionada à realidade de vida. Se está diretamente associada a uma realidade de vida, então, portanto, ela existe, ela está aqui, ela é parte da psicologia humana. É um tipo de conhecimento que se desperta quando um déficit impõe a consciência de insuperabilidade. Não, isso eu não consigo fazer. Não, isso eu não consigo suprir. Então, ore. A oração é isso. É o recurso da fé exigido em uma situação em que não é pela via da normalidade, do agir normal, que eu vou conseguir superar isso ou aquilo. Vai ter que ser algo além do normal. Eu vou ter que resistir além de uma pessoa que não tem fé. Eu vou ter que permanecer de pé em situações que normalmente uma pessoa comum não permaneceria de pé. Eu vou ter que resistir o fim da vida, o desejo suicida, em situações que uma pessoa humanamente falando não teria condições. Porque o horizonte se fechou, porque o presente, ou melhor, o futuro se presentificou. Quando o futuro vem para o presente e encerra-se no presente, então não existe expectativa a ser projetada. Portanto, a esperança deixa de ter, a fé deixa de ter esperança. Ela deixa de ser positiva. Então, a depressão voltou. O domínio da depressão voltou. Qual é o principal elemento que o reino de Deus traz? A fé. Para uma existência pensado em termos de depressão, queda que produz depressão humana. E agora a nossa condição de vida é uma condição pró-depressiva. Por isso que a gente entristece muito. Não que a depressão seja a tristeza, mas a tristeza é um sintoma de que a condição humana é pró-depressiva. Existem limites. Se existe limite, significa que em algum momento eu vou ter que apelar para a única coisa que pode me tirar de uma condição humanamente indeslocável. Eu não consigo pensar, raciocinar algo que me tire dessa situação naturalmente. Aí eu apelo para a oração. A oração é isso. É a fé que já está despertada, ela olha quais são as possibilidades naturais. Não, desconsidera isso aí. Porque as possibilidades naturais, agora nesse momento, todas elas são disfuncionais. Vamos pensar em algo que vai para além. Portanto, essa é a liberdade da fé. De pensar um horizonte, um cenário que transcende esse agora. Esse vivido. Agora, nesse momento. Então, para quem está ouvindo a gente, veja bem essa dimensão terapêutica do Evangelho. Preste atenção se isso tem ou não potencial de te fazer uma pessoa diferente, de te tirar da condição de depressão ou da doença de depressão. E aqui, porque a gente tem que tornar isso compreensível para as pessoas que estão habituadas a ouvir o discurso religioso e não sabem dessas coisas até hoje. Não sabe que não é privilégio de um e de outro ter ou não ter depressão. A condição humana ela é
pró-depressiva. Portanto, a dádiva do reino é a fé. Porque se a fé não vier como dádiva do reino, e o reino vem, e o reino está dentro de vós, curioso? Entenderam o sentido? A fé está dentro de vós. Então, preste atenção. Existe agora a capacidade de estabelecer uma transposição ao próprio limite, estabelecido pelos processos naturais impostos à própria criação. Existe a possibilidade. E quem é que pode superar os limites? Aquele que tem fé. E aquele que tem fé, quando se aproxima de Deus, se aproxima sabendo, primeiro, axioma, que Deus existe. Porque faz sentido pensar a transposição de uma condição dessa para aquela, porque Deus existe. Ele tem um poder para alterar o sentido da experiência vivida. Por isso eu apelo. Eu apelo para a existência de Deus. Eu oro. E a oração se torna a quiescência da minha liberdade. Porque aí a minha liberdade está escolhendo um caminho que é diferenciado. O caminho de fazer uso de um meio diferenciado. Em vez de um antidepressivo, em vez de um ansiolítico, em vez de uma maconha, eu agora ajoelho e oro e falo, me tira dessa situação. Me cure dessa condição. Então, por que eu posso acreditar que essa transposição de condição pode ocorrer? Porque agir soberano significa estabelecer uma inversão da inversão. Uma inversão do caos. O caos é uma inversão. Não é o caos, volta em cena, professor Cláudio. O caos entra em cena porque há uma queda. Sim. Que produz um descontrole na forma de viver, na vida, no processo, na criação. Agora, quando eu apelo para Deus interferir, e Ele interfere, então Ele inverte essa inversão produzida pela queda, que é a situação de caos. O que é a depressão? O que ela produz? Uma cosmovisão caótica do presente e do futuro, baseado num passado mal compreendido, baseado num processo de vida mal interpretado, mal compreendido e mal interpretado. Opa! Então, está aí, em parte, ou em quase tudo, a depressão nasce de uma interpretação. E aí ela produz uma oxidação em amplo espectro. E aí pode bichar um sistema de crença completo. E aí tem que acontecer um fato novo. Mas como? Como é que eu produzo um fato novo? Do ponto de vista da normalidade, não há possibilidade. Sob o auspício de uma razão pura, eu não consigo alterar nada. Aí eu apelo por uma razão que é transcendente, uma transracionalidade. E a partir desse apelo de uma transracionalidade, eu relativizo a competência da razão pura e simples e reclamo a operacionalidade de uma realidade que não pode ser objetivamente provada. Mas pode ser factualmente atestada. Lázaro vem para fora. Está para além dos limites da liberdade dada às irmãs de Lázaro, ou a qualquer cidadão que estivesse lá, presente com Jesus, naquele momento. Naquele momento, somente ele poderia alterar. E ele altera. A questão é que ele não altera a partir da fé de alguém, da oração de alguém. Ele opera, porque em algum momento vai nos faltar fé e mesmo assim Deus vai ter que
mudar o cenário. Ele vai ter que deslocar a nossa condição pró-ausência da vida. Eu estou falando aqui de autonegação ôntica, para pró-presença da vida. Do nada, quem tinha perdido o horizonte de uma vida para além da agora, que está sendo uma tortura, vai ter vida de paz. O que é a paz na Bíblia? A paz é a capacidade de viver de forma contente, mesmo quando a nossa condição ela é marcada pela ontologia do déficit. Não é que eu vou deixar de sentir. A minha necessidade, ela está ali. Eu vou sempre senti-la. Mas em algum momento eu vou aprender a conviver com ela. Há uma diferença entre conviver com déficit e viver com déficit. Quando eu consigo alcançar esse nível de convivência com déficit, é porque eu amadureci o suficiente para saber que ele tem algum sentido pedagógico para realizar em termos de construção. Em termos de construção de uma compreensão Deus e a minha experiência. A minha experiência é uma experiência que está o tempo todo evocando a presença de Deus para uma interferência. Mas em algum momento a interferência de Deus não acontece. Não na hora que eu quero, não da forma como eu quero. E isso sugere soberania. O conceito de soberania é evocado, é compreendido justamente quando a ação de Deus ela acontece fora do tempo previsto e de um modo diferente do modo como eu imaginava. A soberania de Deus é um não de Deus a toda pergunta pseudo-intelectualista que se faz, que tenta fazer Deus uma espécie de aprendizado ou aprendiz, né, da própria humanidade. Aprendiz é um pouco a tese, né, a tese da teologia do processo. Então Deus está aprendendo com a experiência humana. Não. Deus não precisa aprender com a história humana. Deus não tem absolutamente nada a aprender com a história humana, porque se ele precisar aprender com a história humana, então é porque houve uma inversão. Porque isso não poderia ocorrer. Se somos criação de Deus, então nós não temos nada a ensinar àquele que nos criou. Porque tudo que nos é próprio, que nos é constitutivo, está no instante e no momento em que estamos sendo criados, em que fomos criados. Não. Deus não precisa aprender com a história humana. Deus não tem absolutamente nada a aprender com a história humana, porque se ele precisar aprender com a história humana, então é porque houve uma inversão. Porque isso não poderia ocorrer. Se somos criação de Deus, então nós não temos nada a ensinar àquele que nos criou. Porque tudo que nos é próprio, que nos é constitutivo, está no instante e no momento em que estamos sendo criados, em que fomos criados. Então, significa que no processo da criação há a afirmação de um conhecimento que abarca todo o processo, que sabe exatamente quando a disfuncionalidade aparece e quando ela pode sumir. Quando o problema do motor do carro aparece e como é que se resolve.
esse problema do motor do carro. Então, não há nada que aconteça com o carro que surpreenda aquele que criou o carro. Portanto, essa é uma tese falsa da teologia do processo. Deus não tem nada a aprender com a história humana, com a experiência humana. Se isso é verdade, então o soberano significa aquele que participa como totalmente próximo na construção de uma história que caminha em sentido escatológico. Então, quando se caminha na fé, se caminha para frente. Não se caminha nem paralisado e nem para trás. Caminhar para trás significa caminhar com medo, se refugiar. Quando a gente caminha com fé, a gente nunca para de dar os passos. O povo hebreu, quando ia fazer a travessia, foi essa voz que eles ouviram. Moisés ouviu da parte de Deus. Por que ele parou? Por que o povo parou? Vocês perderam a fé? Não, então quem tem fé tem que caminhar. Manda que o povo caminhe. E esse tanque de água? Como é que a gente faz? Caminha, pô. Quando você começar a caminhar, chegar pertinho da água, você vai ver o que vai acontecer. Nós não sabemos o que aconteceu, como aconteceu, ver o que vai acontecer. Nós não sabemos o que aconteceu, como aconteceu, a gente só sabe que o povo atravessou. A gente sabe que ele chegou em Canaã. Isso é interferência. Isso é interferência. Pensado nessa perspectiva, novamente, há uma situação que reivindicou a alteração, um movimento para alterar uma condição imposta de forma hétero-humana. Nesse sentido, a salvação de Deus vem com sentido hétero-redentivo. Não dependeu de Deus. Aliás, de quem quer que estivesse presente ali, do Moisés, do Arão ou de qualquer outra pessoa. É Deus agindo, é Deus atuando, é Deus abrindo o mar. Conforme também no Novo Testamento. Foi Deus que foi para a cruz. O Deus Filho, o Deus unigênito, foi para a cruz. Ele que decidiu ir para a cruz. Ele não deixou ninguém decidir por ele. Não foi o Pedro que decidiu por ele e nenhum dos seus discípulos. É ele que decidiu. É ele que foi sozinho na cruz, carregando a cruz até o Gólgota. Foi ele que subiu sozinho e foi preso da cruz, sozinho. Foi ele que ficou relativamente, representou a cegueira. Onde é que o Senhor está agora? Deus meu? Está escondido? E é ele que descansa. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Confiança, momento de descanso, confiança. Quando você consegue embriagar a sua fé de confiança, não há tempestade que te faça assustar. Tempestade, ondas altas, não há nada. É uma conquista da fé. A fé em plena saúde. Não há depressão que consiga resistir. Alguém vai dizer, não, mas esse discurso aí eu não aceito, não. Meu filho, eu não estudo essa matéria, não é de hoje, não. Essa matéria eu tenho tempo de estudo. Estudo acadêmico. Eu te sugiro me acompanhar, se você quiser conhecer. Você que está especulando no nosso site ou a nossa página no YouTube, eu te sugiro. Já escrevi muito sobre esse tema. Estudo muito sobre ele. Quantos anos nós estudamos sobre ele, professor? Bom, juntos mais de 20, né? Mas o senhor estuda mais tempo ainda. Então, eu não caí de paraquedas. Eu sei o que eu estou dizendo. Pode ter certeza. Tempo ainda. Então, eu não caí de paraquedas. Eu sei o que eu estou dizendo. Pode ter certeza que quando a confiança toma conta da fé, essa fé se torna absolutamente de natureza antiquebrável. Inquebrável, melhor dizendo. Então, se torna uma fé
antidepressiva, né, se pudesse construir. Uma fé que não se rende a nenhum processo de vida que possa ser pró-depressivo. É uma coisa incrível isso, uma coisa extraordinária. Acho que nós precisamos ir devagar, né, porque o tema é muito denso. Então eu não sei se eu consigo falar, chamar um outro tema correlacionado à soberania, ou eu deixo o conceito de soberania para ser apreciado e analisado no próximo episódio. Eu acho que isso é mais prudente, né? Porque são temas densos e eu tenho que considerar que é um tema novo para muitos dos que nos assistem, né? Porque são temas que não são falados nas igrejas. Porque são temas que não são falados nas igrejas. São reflexões que precisariam ser ditas nas igrejas para as pessoas conseguirem desenvolver uma psicologia de maior resistência na forma de vida. Bem, é o seguinte, quem está no mundo, quem nasceu para sofrer. Não adianta tentar evitar porque não vai funcionar. Agora, quem sobrevive às várias formas de sofrimento? A resposta da fé cristã é uma possível. Não é quem toma antidepressivo. Não é quem faz psicoterapia toda semana. Se quiser apelar por isso, por alguma razão específica, especial, excepcional, não tem problema. Mas não. Nós não trabalhamos em caráter de excepcionalidade. É aquele que tem fé. O justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé. E a gente vai descobrir que nos momentos mais complicados de experiências vividas no passado, a gente só conseguiu superar porque a fé estava presente. A fé foi o grande inimigo da depressão. E por isso a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou. Então eu queria que a gente... Vamos ficar por aqui? Falta muito? Quanto tempo? Teria tempo, teria uma meia hora ainda se quisesse. Tem? Teria uma meia hora ainda se quisesse. Tem? Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, porque o professor Cláudio também tem uma aula para dar daqui a pouco, né, professor? Sim. Então vamos pensar nisso agora, porque a gente começou um pouco mais tarde também, né? Então vamos cessar por aqui. Se o professor Cláudio tem algumas considerações a fazer, Não, de relevância. Não? Acho que não. Professor Timóteo. Rapidamente, uma coisa que ficou passando. Eu fiquei pensando que o senhor apresentou a fé como base da vida e como única saída para situações em que a nossa liberdade não consegue atuar. E eu fiquei pensando em quem olha para isso, olha para si mesmo, olha para isso e fala, eu não tenho fé. E fiquei pensando em duas afirmações do Novo Testamento que talvez, se bem compreendidas, pudessem ajudar essas pessoas. Uma é, a fé é um dom de Deus. E a outra é, a fé vem pelo ouvir. Como é que a gente encaixa essas peças? Pensando em quem não tem fé. O que nós fizemos aqui foi uma reflexão da fé, né? Quem ouviu deu ensejo para que a fé nascesse. A fé nasce instantaneamente. Quem ouviu, né? E nesse caso aí, a fé está associada à natureza da reflexão. A natureza da reflexão é terapêutica. Então, tudo que é divino tem finalidade de cura. O Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a cura de todo aquele que crê. Poderia ser traduzido assim. Então, o movimento da providência é sempre pró-terapêutico. Pró-terapêutico. No mundo pós-queda, pró-depressivo. Eu construo toda essa linguagem para as pessoas entenderem exatamente aonde a gente está situado. E eu acho que
Se quem está entendendo isso, com certeza, ouvir a reflexão da fé sempre vai ser daqui para frente buscar uma transcendência, buscar uma transposição, buscar um caminho, eu diria, de redenção para uma condição que foi, ao longo do processo da vida, imposto como insuperável. Para o seu caso não tem jeito, meu filho. Não é isso? O vô falou isso, a avó falou, o pai falou, a mãe falou, os irmãos falaram, depois a esposa falou. O cara está condenado, pô. Todo mundo falou, olha, pro seu problema não existe solução, meu filho. Aí vem a interferência da providência. Em algum momento, na biografia, na história de vida desse que foi marcado para quebrar na vida, vem e diz, olha, seja curado. Ou, o que queres que eu te faça? Que eu seja curado. Então, Jesus vai dizer, não, eu não vou te curar. Não. O que ele vai falar, professor? Seja feito conforme a sua fé. Exatamente. Então vamos fazer uma oração. Eu queria que... Feito conforme a sua fé. Exatamente. Então vamos fazer uma oração. Eu queria que o professor Cláudio agora intercedesse e na próxima semana, no próximo episódio, a gente continua a nossa reflexão. Pai, obrigado porque existe essa luz dessa pregação que desperta, que provoca a fé. Peço pelas pessoas que nos viram, nos ouviram, peço cura para a vida delas e peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça essa interferência que o professor Anderson falou aqui hoje. Uma interferência para cura, uma interferência para restituição, Senhor, da liberdade, para fazer essa fé nascer, para que a vida dessas pessoas encontre sentido, para que elas possam olhar para a vida com a coragem da fé. Por favor, papai. Amém. Amém. Obrigado você que ficou com a gente até agora. Espero que você nos ajude a levar essa reflexão, essa mensagem do Evangelho. O professor falou, e eu repito, trago para a gente aqui. A gente não se envergonha desse Evangelho, porque ele é poder para curar você que está nos ouvindo. Então ajude a gente a levar isso para curar outros além de você que está nos ouvindo. Divulgue, compartilhe, curta, comente, recomende para as pessoas, né? E continue com a gente. Esse tema ainda vai um tempo pela frente e virão outros temas que vão ajudar a esclarecer e alimentar a sua fé e a fé de outras pessoas. Então, sigamos adiante e até o próximo episódio.